meu querido amigo que vive no mundo ao lado do meu. Hoje eu decidi te escrever como quem abre uma pequena janela entre duas realidades. Imagino você lendo estas palavras em uma tela qualquer, talvez cansado de um dia longo. E isso me dá vontade de falar com calma e com verdade. Eu não sei exatamente como é o peso das suas memórias aí, mas aqui onde eu vivo elas são muito mais leves e muito mais perigosas ao mesmo tempo. No meu mundo, lembrar não é só algo que acontece, é algo que a gente escolhe, corta, cola, salva, restaura e apara como se fosse arquivos em um computador. Quando eu era criança, eu achava normal ver meus pais discutindo sobre quais lembranças do dia iriam arquivar na íntegra e quais iriam suavizar antes de dormir. Eles sentavam diante da tela do arquivo neural pessoal e revisavam o dia como quem revisa uma galeria de fotos, só que eram cenas vividas. Eu não entendia por que maquera no parquinho virava só uma lembrança de risadas e não de dor, até descobri que a parte da dor tinha sido reduzida. Você talvez ache tudo isso fascinante, mas eu garanto que também é uma fonte infinita de confusão. Aqui, ninguém pergunta só o que você fez no passado, mas também pergunta quantas versões do mesmo dia você já editou. É muito estranho que seria um lugar onde você pode voltar de uma viagem com duas lembranças diferentes do mesmo pôr do sol. Uma delas é a original, cheia de vento frio, areia no ouro e discussões sobre onde jantar. E a outra é a versão aperfeiçoada que você guarda para mostrar aos outros. Com o tempo, muita gente esquece qual é qual e passa a acreditar apenas na versão que dói menos. Às vezes eu me vejo você por viver em um mundo em que a memória falha, mas não é editada de propósito com tanta facilidade. A memória aí pode ser injusta, eu sei, mas pelo menos ela não tem dono com C e assinatura digital. Aqui. Cada lembrança mais forte tem um pequeno ícone de configuração ao lado e isso muda tudo na forma como a gente sente culpa, amor e arrependimento. Vou te contar de forma simples como isso funciona no meu dia a dia, porque talvez assim você entenda melhor o tipo de mundo que está me escrevendo de volta. Hoje mesmo, antes de começar esta carta, eu revisei uma discussão que tive mais cedo com uma pessoa que eu amo muito. Eu poderia ter apagado o momento em que eu gritei, poderia ter suavizado meu tom de voz para parecer mais paciente, mas eu escolhi não mexer. A tentação estava ali, brilhando na tela como um botão de apagar bem grande, quase me pedindo para ser pressionado. A sensação é parecida com ter um atalho para esquecer uma vergonha enorme, só que em vez de você engolir seco e seguir, você clica e pronto. Muita gente aqui se acostumou a viver com esse atalho tão perto que começou a usá-lo para qualquer desconforto, o menor que fosse. Conheci um rapaz que apagou tantas pequenas humilhações da adolescência que hoje ele não entende por que se sente inseguro diante de qualquer crítica. Ele anda pelas ruas com um sorriso confiante, mas por dentro carrega um vazio que não sabe nomear, porque os motivos foram todos deletados. Ele me contou que lembra de ter sido uma adolescente feliz, mas o corpo dele reage com medo quando alguém levanta a voz. O corpo é o eco de algo que a mente já não consegue acessar, e isso é uma loucura silenciosa que você não imagina. Outra amiga minha decidiu apagar a lembrança inteira de um antigo relacionamento que a destruiu por dentro. Ela entrou na cabine de edição, selecionou todos os episódios em que aparecia com aquela pessoa e mandou remover a conexão emocional principal. Quando saiu, dizia que se sentia leve, livre e pronta para recomeçar, como se tivesse tirado uma mochila pesada das costas. Só que nos meses seguintes ela começou a repetir o mesmo padrão com outras pessoas, como se o eu tivesse sido formatado, mas não compreendido. Ela não lembrava mais do rosto da pessoa que a magoou, mas continuava escolhendo parceiros tão parecidos quanto antes, com a mesma doçura falsa no início. Um dia ela me disse que achava que o problema era ela, pois sempre atrair o mesmo tipo de história, sem saber que já tinha vivido aquela narrativa inteira. Às vezes eu penso que apagar uma memória não apaga a lição, mas apaga um manual de instruções que ajudaria a usar essa lição. No seu mundo, pelo que eu imagino, a dor vem, machuca e vai embora aos poucos, deixando uma cicatriz que muda a forma como você caminha.
No meu mundo, a dor pode ser apagada num clique, mas a cicatriz emocional continua invisível, atrapalhando a caminhada sem dizer de onde veio. Como se não bastasse, nós crescemos com a ideia de que as memórias são bens pessoais que podem ser negociados. Existem empresas especializadas em comprar cópias de lembranças raras em troca de dinheiro, prêmios e privilégios. Um amigo meu vendeu a lembrança do nascimento do primeiro filho para pagar uma dívida que quase destruiu a família. Ele ainda se lembra de ter se emocionado com o bebê no colo, mas a cena em si agora pertence a um catálogo fechado de experiências de luxo. Sempre que ele vê uma foto desse dia, sente uma emoção meio distante, como se estivesse olhando para uma história emprestada. Isso me faz pensar muito na ideia de propriedade, porque aqui não só objetos são vendidos, mas também pedaços da própria história. Em alguns bairros mais ricos, os pais compram pacotes de edição de memórias para montar infâncias quase perfeitas para seus filhos. A criança cresce com lembranças de aniversários impecáveis, férias sem brigas e escolas onde tudo sempre dá certo. Quando adulta, ela entra em contato com o resto do mundo e descobre que nada lá fora se comporta como o roteiro que viveu por dentro. Às vezes, essas pessoas entram em colapso quando enfrentam a primeira grande frustração que não pode ser editada por contrato. Em contrapartida, existem bairros onde a maioria não tem dinheiro para edições profundas e vive com um arquivo cheio de dores cruas. A desigualdade aqui não está só no que as pessoas vivem, mas também no que elas conseguem esquecer ou melhorar artificialmente. É como se alguns tivessem o direito de polir o passado e outros fossem obrigados a carregá-lo inteiro, com todas as falhas de fábrica. Em meio a tudo isso existe o Ministério da Integridade da Memória, que tenta controlar o caos, definindo o que pode ou não pode ser apagado. Crimes graves, por exemplo, não podem ser deletados dos arquivos oficiais, apenas deslocados para áreas de acesso controlado. Testemunhas importantes precisam registrar suas lembranças em cofres digitais que guardam versões certificadas dos fatos. Na teoria, isso serve para proteger a verdade, mas você já deve imaginar como na prática o poder encontra jeitos de torcer qualquer regra. Há histórias de políticos que nunca conseguiram apagar escândalos completamente, mas conseguiram enfraquecer detalhes-chave na mente da população. Eles não deletam o fato, só tiram o contraste, diminuem o peso emocional, fazem com que pareça menos grave do que realmente foi. Aos poucos o povo lembra do caso, mas não sente a mesma indignação, e a memória se torna um rumor morninho em vez de uma chama viva. Às vezes eu penso em você e tento imaginar como seriam as campanhas aí, sem essa arma silenciosa de mexer direto na emoção ligada ao passado. No seu mundo ainda existe manipulação, eu sei, mas ela acontece num nível mais distante, através de discursos e imagens, não dentro da própria lembrança gravada. Aqui, quando alguém diz que certa coisa não aconteceu, não está só mentindo. Pode estar se referindo à última versão de um fato reeditado. A verdade via uma linha do tempo com várias ramificações, e nem sempre dá para saber qual delas foi vivida primeiro. Em meio a esse cenário tão confuso, existe uma regra curiosa que talvez te surpreenda. Cada pessoa no meu mundo tem direito a uma única memória inviolável. É uma lembrança que não pode ser apagada, nem editada, nem copiada, nem vendida, nem censurada por ninguém. Todo mundo chama essa lembrança de caixa preta da alma, como se fosse o registro final do que nos torna quem somos. Alguns escolhem um momento de felicidade pura, outros guardam um trauma que marcou para sempre a forma como enxergam a vida. O mais estranho é que muita gente esquece qual foi a memória escolhida, porque essa decisão costuma ser tomada em um momento intenso demais. Eu mesma fiz minha escolha há muitos anos e, até hoje, tenho medo de abrir o arquivo para olhar com atenção. Eu sei que essa memória está lá, intocada, esperando por mim, mas sempre arrumo uma desculpa para não encará-la de frente. Talvez você esteja pensando que é uma bobagem, afinal é só uma lembrança como qualquer outra, mas te garanto que não é. Saber que existe um único ponto da nossa história que permanece intacto em meio a tanta edição deixa tudo mais denso.
Um dia desses passei horas diante da tela, com o cursor em cima da opção de visualizar a caixa preta da minha memória. O sistema alertou que a experiência poderia ser perturbadora e que eu deveria garantir que estava emocionalmente preparada. Eu respirei fundo, deixei a mão repousar sobre o teclado e, ainda assim, não consegui confirmar. Não sei se tenho medo de reviver uma dor muito grande ou de descobrir que o momento mais verdadeiro da minha vida não foi nada do que eu imaginava. Enquanto isso, continuo mexendo em memórias menores, trocando cores de cenas do dia a dia, reduzindo incômodos e ampliando pequenos prazeres. Você deve achar curioso, mas aqui até a forma como lembramos de uma refeição pode ser ajustada. Tem gente que aumenta o sabor na memória do almoço simples de uma terça-feira só para ter vontade de repetir mais vezes aquele momento. Outros reduzem a lembrança de dor de uma doença longa para não viver presos a esse capítulo. A tecnologia dos nossos arquivos neurais permite que você altere o peso emocional de quase tudo. Só que quanto mais fácil fica editar, mais a gente percebe que não sabe muito bem quem sem esses ajustes. Eu mesma já me peguei perguntando se algumas das minhas convicções não são apenas o efeito de edições bem feitas. Será que eu realmente aprendi algo com certos erros ou só apaguei os pedaços que me fariam ter dúvidas de novo? Será que o carinho que sinto por algumas pessoas é fruto de encontros reais ou de versões cuidadosamente limpas de situações cheias de atritos? Essa confusão me acompanhou por muitos anos como um ruído de fundo, até que uma experiência específica tornou tudo mais claro e mais assustador. Alguns anos atrás eu enfrentei um período de tristeza profunda, e a cada dia que passava parecia que meu arquivo mental apenas acumulava cenas cinzentas. Eu acordava sem vontade de sair da cama, arrastava o corpo para compromissos e voltava para casa com a sensação de ter falhado em tudo. Um amigo muito bem intencionado insistiu para que eu fizesse uma grande limpeza nas memórias daquele período. Ele dizia que apagar aquelas cenas dolorosas seria como tocar o cenário da minha mente por uma paisagem mais leve, mais colorida e respirável. Eu resisti por um tempo, porque sentia que havia algo importante naquela escuridão, algo que ainda não tinha sido compreendido. Em um dia de exaustão total, eu aceitei a proposta e entrei na cabine de edição com um técnico autorizado. Ele marcou uma série de dias no meu arquivo, selecionou lembranças ligadas a sentimentos de fracasso e me mostrou um relatório do que seria removido ou suavizado. Era quase como ler o roteiro de uma série triste que eu mesma tinha protagonizado, com cenas de choro escondido, silêncio em reuniões e noites sem sono. Eu autorizei o procedimento com a esperança de acordar no dia seguinte com a mente mais leve. Depois da edição, realmente senti um alívio imediato, como se alguém tivesse tirado um peso enorme do peito. Eu lembrava vagamente de ter passado por uma fase difícil, mas não conseguia mais ver as cenas com nitidez. No começo foi maravilhoso, eu conseguia trabalhar melhor, rir com mais facilidade e até planejar coisas simples que antes pareciam impossíveis. Só que com o tempo percebi que algo dentro de mim havia sido cortado junto com aquelas imagens. Eu olhava para pessoas que tinham ficado ao meu lado nos dias escuros e não sentia a mesma gratidão que sentia antes. É como se eu soubesse racionalmente que elas tinham sido importantes, mas minha emoção não alcançava essa certeza. Também notei que certas escolhas que eu fazia na vida pareciam não ter contexto. Eu me pegava evitando situações que, na teoria, não tinham nada demais, mas que provavelmente estavam ligadas a memórias apagadas. O resultado é que comecei a tropeçar nos mesmos buracos sem saber de onde eles vinham. Foi aí que entendi que a dor não é só uma parte feia da história, ela é também um mapa de perigo e um manual de instruções do que não repetir. Quando a gente queima esse manual inteiro, corre o risco de se perder com um sorriso no rosto. Às vezes olho para o seu mundo e penso que o fato de vocês não poderem editar memórias desse jeito é um tipo estranho de proteção. Eu sei que você sofre com lembranças que insistem em aparecer na hora errada, mas também sei que essas mesmas lembranças ajudam a construir caráter.
Vocês têm cicatrizes que doem quando muda o tempo, mas que servem como lembretes vivos de quem vocês se tornaram. Aqui, a possibilidade de polir todas as superfícies faz com que muita gente não saiba lidar com superfícies ásperas de verdade. A primeira grande perda não editável é um choque tão forte que algumas pessoas quebram por completo. Mesmo com tantos recursos, ainda não inventamos uma forma de editar a morte de alguém, e isso continua sendo o grande limite da nossa tecnologia. Quando alguém morre, as pessoas correm para editar tudo que viveram com essa pessoa, como se quisessem deixar a história mais suportável. Apagam brigas, diminuem ciúmes, reescreve palavras duras, e no fim guardam uma memória mais doce do que a vida realmente foi. Isso parece bonito, mas às vezes é uma injustiça silenciosa, o que apaga também a complexidade verdadeira da relação. Eu fico pensando no que você faria se tivesse acesso a esse tipo de edição. Você apagaria aquela vergonha enorme que ainda te faz corar quando lembra. Você diminuiria a dor de um término que rachou seu peito. Você reescreveria a infância para que certas cenas não existissem mais. Talvez você responda que sim, que faria tudo isso sem hesitar, mas eu não tenho mais essa certeza. Hoje eu guardo minhas memórias difíceis com um cuidado quase sagrado, porque sei que elas me explicam de um jeito que lembranças perfeitas não explicam. Mesmo assim, eu não sou uma heroína imune à tentação de editar. Às vezes eu mudo detalhes pequenos por puro conforto, como a cor das paredes de uma casa em que morei ou a intensidade de um medo antigo. Isso quase não afeta a essência da história, mas alivia um pouco o peso quando eu revisito esses momentos. E outros dias, me pego remoendo a ideia da minha caixa preta inviolável. Eu não sei se aí vocês têm algo parecido, mas tente imaginar uma lembrança da qual você jamais poderá fugir. Um único momento que sempre estará lá, não importa quantas vezes você tente se distrair. Talvez seja o dia em que você percebeu que era amado de verdade. Talvez seja a noite em que você entendeu que estava completamente sozinho. Talvez seja uma descoberta simples, como olhar o céu e sentir que a vida é maior do que qualquer problema. A minha caixa preta está lá, me esperando, e às vezes eu sinto que ela pulsa, como se tivesse vontade própria. Em certas noites mais silenciosas eu quase abro o arquivo. Fico imaginando se vou encontrar ali a origem de todos os meus medos com a raiz de toda a minha coragem. Fico imaginando se vou descobrir que uma pessoa que eu confio hoje já me machucou no passado e eu simplesmente apaguei esse fato. Ou se vou descobrir que o momento mais importante da minha vida foi algo pequeno, quase invisível, que eu nunca valorizei. Talvez a verdade seja que a gente morre de medo de saber o quanto do que sente hoje é fruto de decisões que não lembra mais. Eu te conto isso tudo não para te assustar, mas para te convidar a olhar para suas próprias memórias com outros olhos. Mesmo sem tecnologia de edição, você ainda escolhe o que repete na cabeça antes de dormir. Você decide se vai alimentar a lembrança de uma humilhação ou a lembrança de uma mão estendida. Você escolhe se revisa mais vezes os erros ou as vezes em que você tentou aceitar. No fim, a forma como você narra o seu passado para si mesmo também é um tipo de edição, mesmo que invisível e não digital. Talvez a diferença seja que aí as versões antigas não somem, só ficam guardadas em gavetas mais profundas da consciência. Aqui, versões inteiras de um mesmo dia podem ser apagadas de forma tão limpa que nem os sons conseguem resgatar. Às vezes eu gostaria que o seu mundo e o meu pudessem emprestar um pouco um do outro. Que vocês pudessem aliviar dores extremas sem perder os sinais de alerta. E que nós fôssemos obrigados a carregar certas memórias difíceis sem a chance de apagá-las no impulso. Talvez assim todos nós seríamos um pouco mais inteiros, um pouco mais pacientes, um pouco mais atentos uns com os outros. Enquanto isso não acontece, eu sigo escrevendo para você. Porque falar com alguém de um universo diferente me ajuda a ver o meu com um pouco mais de honestidade. Eu gosto de imaginar que você está aí, do outro lado, ouvindo minha voz e pensando nas suas próprias histórias.
Talvez você esteja lembrando agora de algo que nunca contou pra ninguém. Talvez esteja se perguntando quais erros repetiu porque não tinha um botão de apagar, e quais acertos cometeu justamente por lembrar do que doeu. Eu adoraria poder visitar o seu mundo por um dia e experimentar a sensação de viver sabendo que cada momento vai ficar registrado como foi. Sem filtros, sem ajustes, sem chance de mexer depois, apenas a memória crua, com todos os ruídos de fundo. Talvez seja suportável em alguns instantes, mas também deve ser libertador saber que o passado está fora do alcance dos caprichos do presente. Antes de terminar essa carta, eu queria te fazer um pedido pequeno e ao mesmo tempo enorme. Quando terminar de ouvir minhas palavras, escolha uma lembrança da sua vida e olhe para ela com mais generosidade. Pode ser algo bonito que você nunca valorizou direito. Pode ser algo doloroso que você só encarou como um peso e nunca como uma fonte de aprendizado. Tente enxergar essa lembrança como eu enxergo a minha caixa preta, como um ponto fixo em meio a tantas versões possíveis de você mesmo. Se der vontade, escreve mentalmente uma carta para essa memória, agradecendo pelo que ela te ensinou, mesmo que tenha sido duro. Isso é algo que eu faço com frequência aqui, quando eu não tenho coragem de abrir meu arquivo inviolável. Eu escrevo cartas para lembranças que eu já poderia ter apagado, mas decidi manter. Elas são como pequenos acordos que faço comigo mesma para continuar sendo alguém que não foge de tudo que dói. Agora eu já estou me alongando demais, e você sabe que quando eu começo a falar da vida, eu só paro quando alguém me puxa de volta para a realidade. Então é hora de ir fechando essa mensagem, não por falta de assunto, mas para que você tenha tempo de mastigar o que ouviu. Eu espero, de verdade, que alguma parte dessa carta fique com você e apareça de vez em quando você estiver prestes a desejar que tudo fosse diferente. Talvez ela te lembre que mudar o futuro é mais poderoso do que reescrever o passado. E que ser inteiro, com todas as suas falhas e cicatrizes, ainda é mais bonito do que ser perfeito em versão editada. Eu me despeço por agora, com carinho, como se estivesse dobrando esta carta com cuidado e colocando em um envelope que viaja entre mundos. Com todo o afeto de quem pensa em você mesmo sem saber seu nome e viu esta mensagem. Da tua amiga que vive no mundo ao lado do teu. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o fim dessa carta. Se o que eu contei te tocou de alguma forma, eu te peço que deixe um link neste vídeo para que esta mensagem encontre outros viajantes de mundos diferentes. Se você ainda não faz parte da nossa pequena comunidade, eu te convido com carinho a se inscrever no canal Penpaus do Multiverso. Eu também vou adorar em ler o que você pensa, então escreve um comentário contando qual memória da sua vida você nunca gostaria de apagar. Se um dia você quiser apoiar ainda mais este projeto, pode usar o código QR no canto inferior direito do vídeo ou link na descrição para fazer uma doação para o canal. Na descrição você também encontra links para outras séries totalmente diferentes deste universo de cartas, cada uma com seu próprio tipo de viagem. Eu vou ficando por aqui, mas já estou planejando a próxima história que vou te contar. Cuida bem das tuas memórias, porque aí no teu mundo elas são o tesouro mais protegido que existe. Até a próxima carta, meu amigo do outro lado, e eu espero te encontrar de novo no próximo vídeo.